Meus irmãos, queremos expressar nossa alegria, né, de estarmos aqui. Graças a Deus que tem um microfone aqui, senão eu não tenho a voz do pastor Wellington, né, que prega sem o microfone. Não teria dificuldade. Mas nós queremos ser gratos ao Senhor, né, pela nossa vida, por ter nos trazido até aqui e cumprimentar os que nos visitam nesta noite. Sejam muito bem-vindos em nosso meio, todos vocês. E para nós é sempre uma satisfação enorme poder, no dia do Senhor, estarmos reunidos para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Vamos ler do verso 5 até o verso 8. Você pode ficar sentado como você está, vamos fazer essa leitura desses versos. Tiago 1, do 5 ao 8. Nós estamos refletindo na palavra de Deus sobre esse livro de Tiago. E é uma série de mensagens. Hoje será o nosso segundo encontro neste sentido, de refletir sistematicamente o texto sagrado, nesta porção em que as Escrituras nos apresentam hoje. Então, Tiago, capítulo 1, verso do 5 até o verso 8, diz assim a palavra de Deus. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa nem pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós mais uma vez nos achegamos diante da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, a intervenção do Teu Santo Espírito para falar ao nosso coração, ó Deus, e que tenhamos as nossas mentes iluminadas e possamos ter, ó Deus, lições importantes para a nossa vida hoje, e que o Senhor nos abençoe, Pai. Vai adiante de nós, nos abençoa neste tempo, ó Deus, de reflexão da Tua palavra, e sejamos assim, ó Deus, alcançados e alimentados por ela, mais uma vez. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu acredito que todos nós concordamos que a nossa era atual é a era da informação. Todos nós certamente concordaremos com isso. Nunca na era da humanidade as pessoas tiveram tanto acesso e tão rápido às informações. As informações em que a ciência e os ambientes de produção do saber acabam então colocando em nossas mãos por meio da internet. Nós temos rapidamente acesso às informações daquilo que a gente quer. Nunca na história da humanidade foi tão fácil saber alguma coisa sobre um determinado assunto. Então, de tal modo que uma criança ela tem condições de acessar em uma pesquisa rápida no seu smartphone, no computador, a tradução, o significado de qualquer coisa, de qualquer palavra, de qualquer tipo de assunto que ela queira saber. Olhando então pelo sentido positivo da informação, pois tem também um lado negativo, né? Há de fato informações que elas chegam para um público infantil, por exemplo, de forma precoce. Essa informação ela é danosa, ela é verdadeira, mas não é ainda, não está ainda adequada para aquele tipo de público. Mas, olhando pelo lado positivo, a construção do saber, no caso, aquilo que as pessoas podem descobrir por si mesmas, nunca houve, irmãos, um tempo de tantas facilidades, onde se concebe rapidamente a busca e o alcance pelo conhecimento das coisas. Hoje, então, comparamos, de fato, com o tempo antigo, mais remoto, que hoje nós compramos as coisas sem sair de casa. A gente escolhe, a gente tem acesso às informações detalhadas de um produto, mesmo sem antes ter adquirido. A gente já sabe de tudo, como de fato funciona,
e aquela decisão faz com que, pela internet, pela informação, aquele produto chegue até nós. A informação, irmãos, está muito próxima das mentes das pessoas. De forma geral, o nosso arcabouço de conhecimento, o acesso às informações, traz e faz com que nós sejamos uma sociedade com muito conhecimento. Esta é uma constatação. No entanto, ainda somos uma sociedade, irmãos, com muitos problemas, mesmo tendo acesso às informações. Nós somos uma sociedade em que as famílias estão se desmoronando. A fé, ela está extremamente abalada, com tanto acesso a informações de ideologias erradas, que não traz a verdade das Escrituras, e por isso tantos corações áridos, desacreditados, porque a sua fé, elas foram abaladas. A justiça, a retidão, a equidade são valores em extinção, mas nós somos uma sociedade com muito acesso à informação. Somos, de fato, irmãos, uma geração em que o pecado reina e continua assim, com todas as suas modalidades, de modernidade, de acesso a tudo isso. A quantidade de conhecimento, queridos, então é proporcional à tristeza e à angústia que reina nos corações. As pessoas sabem muito, mas esse saber, ele não resulta em felicidade, não resulta em crescimento, não resulta em ampliar o entendimento acerca da palavra de Deus. Observe que nunca se soube tanto e nunca se sofreu tanto. Observe, irmãos, que as mentes estão cheias de conhecimento, mas os corações andam vazios. As esposas andam tristes em seus casamentos. Maridos andam tristes em seus casamentos. No trabalho as pessoas não se realizam. E tem às vezes o trabalho como um peso. Observe, queridos, comigo, que finalmente não há mais referenciais no nosso tempo. Quem de fato é nossa referência? Mas não é por falta de informação. O que está acontecendo, irmãos, com o nosso mundo? O problema, queridos, à luz da palavra de Deus, é que se por um lado nós temos muito conhecimento, por outro lado nós não temos nenhuma sabedoria. Porque conhecer não é saber. O conhecimento não é sabedoria. E na palavra de Deus, na Bíblia, há de fato um princípio que o conhecimento e a sabedoria são virtudes que devem andar juntas. Pois não adianta conhecer muito e não ter sabedoria. Este conhecimento, ele não vai nos levar a lugar algum, porque sem a sabedoria, este conhecimento não será páreo para isso. Pois tem gente, irmãos, que sabe muito, cabeça boa, muito privilegiada, com a capacidade de memorização. As informações das pessoas estão lá, são mentes brilhantes, mas a vida é como uma bússola descontrolada. Na Bíblia, irmãos, o conhecimento sem a sabedoria é morte. E ao olhar a vida de Salomão, sendo um exemplo de sabedoria, foi para nós, de fato, este ponto importante em meio a pessoas humanas que adquiriu do próprio Deus tamanha sabedoria, porque no momento em que aquele jovem rei começou o seu reinado, Deus perguntou para ele o que era que ele queria. E ele disse: Senhor, eu quero conhecimento, eu quero sabedoria para conduzir esse tão numeroso povo. E Deus deu a ele não somente sabedoria, mas deu muita riqueza a ele. Além da sabedoria, deu ainda vida longa para ele. E queridos amados, olhem, queridos, que Salomão ele explica então que há sabedoria em um paralelismo tipificamente estabelecido no hebraico, quando ele diz em Provérbios capítulo 2, verso 6, que diz: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem inteligência e o entendimento. Esta é de fato, queridos, uma afirmação que equaliza a sabedoria com a inteligência e também com o conhecimento. Então, pessoas com muita inteligência, com muito conhecimento, muitas vezes, pela sua arrogância do saber, elas se tornam pessoas não sábias. Elas não conseguem utilizar a sabedoria e tornam-se pessoas inacessíveis, que não se pode contar com elas, porque falta ali sabedoria. O desafio da igreja, então, queridos, em todos os tempos,
é aliar o conhecimento à sabedoria e saber andar e o que fazer com esse conhecimento em prol de uma vida de relacionamento com Deus e com o próximo. Por esta razão, meus irmãos, Tiago então dedica uma parte da sua carta sobre este assunto, que ele vai detalhar um pouco mais em capítulos mais à frente. Mas aqui, resumidamente, ele já diz para a sua audiência, para o seu povo naquele tempo, as tribos que estavam espalhadas na diáspora, que é na perseguição, ele também no seu escrito, ele dedica então esta partezinha desses versos que lemos hoje, para tratar sobre este assunto tão importante. E aonde é que de fato nós devemos buscar sabedoria? Quem é a fonte da sabedoria? E dá para isso critérios em coisas importantes que nós precisamos entender para esta busca pela sabedoria seja de fato efetivada. Observe, meus irmãos, que como vimos no sermão anterior, a epístola de Tiago, ela é um chamado à prática da palavra. E a prática da palavra, a palavra por si só, ela é um conhecimento, pois muita gente conhece a Bíblia, muita gente sabe ler as Escrituras, já leram de frente para trás, de trás para frente, e isso não resultou em mudança nenhuma na sua vida. Porque, de fato, não há uma sabedoria dada pelo próprio Deus para a compreensão, para o quebrantamento e para a aceitação da palavra. Assim, nós podemos também perceber que os textos diretos e práticos são encontrados muito mais fortemente na carta de Tiago. Neste livro, nós vamos encontrar aspectos da prática de uma vida que serve ao Senhor, uma vida cristã. E, queridos, em referência ao que Tiago disse no capítulo 1 e o verso 22, que é um pouco mais adiante, nós encontraremos uma exortação clara sobre este princípio de sermos, então, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, mas aqueles que vivenciam isso. Mas para que possamos viver isso, nós precisamos de sabedoria dada por Deus. Não é por nós mesmos. Não é pela minha capacidade intelectual apenas. Não é pela minha habilidade de pegar um texto e destrinchar e conseguir redigir uma redação sobre tal texto. Isso vai ser, para mim, o resultado cabal de que uma vida prática cristã ela acontecerá. O Senhor é quem nos dá sabedoria. E para isso, meus irmãos, o autor então apresenta com brevidade este tema de sabedoria, onde lá no capítulo 3 ele vai detalhar um pouco mais, em uma perícope bem mais comprida. E assim, o assunto volta a ser tratado com mais amplitude, dentro de fundamentos que são mais compreensíveis. Irmãos, a perseverança no sofrimento foi um tema da pregação passada. A fé, portanto, coerente, ela se estabelece neste controle do viver, do saber viver em submissão, em um agir pacientemente, de observar então pontos de que na nossa relação com Deus se estabelece então com a capacitação que esse próprio Deus ele nos dá em sabedoria, que nós podemos encontrar na carta de Tiago, sendo ele a fonte para que isso aconteça na prática. Leia comigo, irmãos, o verso 5, que nós lemos no início. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Meus irmãos, Tiago demonstra, queridos, aqui a arte de escrever, ao ligar as palavras e frases entre versos e construindo uma progressão de um raciocínio inteligente para chegar ao seu alvo, que é, de fato, convencer o povo que recebeu essa carta, convencer o povo de que eles precisariam de sabedoria. Lembrando que o desafio era o povo admitir que precisava de ajuda. E esta é a intenção do autor ao começar a escrever a sua carta. Observe, irmãos, que o texto mal começou. A carta, refletimos no domingo passado, em 4 versos, que trata-se de uma introdução, de uma saudação àquele povo. Mas ele já inicia então, já falando sobre sofrimento, e que esse sofrimento deveria ser vivenciado com a máxima ou com grande alegria, e deveria isto ser objeto de que eles precisariam passar pelas provações, e com alegria essas provações se transformariam em corações perseverantes, e logo em seguida ele já vem com sabedoria, porque nós precisaríamos, ou eles precisariam de entender que sem sabedoria eles não conseguiriam fazer esta conexão. A conexão de que o sofrimento
ele vai ter os seus frutos positivos na vida do povo de Deus. E sem sabedoria, irmãos, de fato aquele povo não conseguiria compreender, caminhar, crescer, desenvolver uma fé coerente, consistente. Meus irmãos, percebam, queridos, que ao olhar para o verso 4 que do bloco anterior, e adentrando então no verso 5, nós podemos perceber Tiago explicando um princípio importante. E ele diz o seguinte, no verso 4: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nele falte nada. Em outras palavras, ele continuou dizendo, e para que isso aconteça, vocês precisam de sabedoria. E se vocês não têm sabedoria, peçam a Deus que ele vos dará. É como de fato ele estivesse dando a receita, como de fato deveria ser. Como é que esse manual seria então vivenciado por aqueles que receberam a carta de Tiago? E observe, irmãos, é que diante da provação e até mesmo na vida, precisamos ter sabedoria. Esta, de fato, queridos, é uma coisa importante e que nós precisamos ressaltar, pois a fala de Tiago, essa instrução que ele dá, é que há apenas uma única fonte em que nós precisamos e devemos buscar sabedoria. Não é nos cadernos, não é nos conselhos de pessoas humanas, mas é tal sabedoria a ponto de que somente ele é quem pode nos dar a plena sabedoria de conduzir a vida diante das adversidades. Pediremos, irmãos, sabedoria e conselhos a todos. A gente só tem dificuldade de pedir os conselhos a Deus. A gente tem que tomar decisões da vida. A gente quer conselhos de tudo quanto é pessoa, até de gente que não tem nada para oferecer, porque não tem vida, não tem sabedoria dada por Deus. Mas em busca de uma aprovação ao que eu quero, ao meu interesse, então eu vou buscar sabedoria em quem quer que seja, para que eu tenha uma aprovação daquilo que eu estou querendo. Caminho errado, torto. Não pedimos, irmãos, a Deus ajuda. Não pedimos a Ele orientação para o que fazer, mas confiamos muito mais em nós mesmos. Nós não olhamos, irmãos, para as Escrituras. Não olhamos para as direções que o próprio Deus dá para que nós venhamos a tomar as certas decisões. Por todas as coisas, irmãos, que nós clamamos durante o tempo de provação e de angústia, quantos de nós clamamos, Senhor, preciso de sabedoria? Nós nos achamos fortes demais, sábios demais. Alguns até olham para os cabelos brancos e dizem assim, eu sei muito, já vivi muito. E, meus irmãos, sabedoria de Deus é sabedoria de Deus. Vai muito mais além. A oração, então, geralmente fica em segundo plano durante as provações e se torna a opção de último recurso, o buscar a Deus sabedoria. É verdade, meus irmãos, em vez de imediatamente irmos a Deus, nós vamos à televisão, nós vamos aos livros, aos amigos. E quando Tiago, então, ele se reporta ao povo dizendo, vá a Deus. Esta é a advertência de Tiago, vá a Deus, procure Deus, dependa dEle, não duvide, vá até Ele. Mas, na verdade, irmãos, é preciso que o ser humano supere um obstáculo. E que todos nós temos em pequeno, médio ou grande grau, o orgulho. Somos orgulhosos para admitir que precisamos de sabedoria. Somos orgulhosos diante do Senhor, que é o dono da sabedoria, para não buscar sabedoria a Ele, porque achamos que sabemos muito e que podemos por nós mesmos resolver as nossas questões. Em via de regra, muito dificilmente não quebramos a cara. Não vamos pagar caro por decisões equivocadas e seria diferente se a gente tivesse aguardado o Senhor falar conosco. A sabedoria, queridos, não é algo que nós possuímos por si só. Ela pertence a Deus. Ela é uma dádiva de Deus.
Tiago, portanto, queridos, ele vai nos dizer novamente, mais tarde, no capítulo 3, verso 17, ore a Deus por ajuda, ore a Deus por sabedoria, leia sua palavra, aprenda seus caminhos e aplique-os no coração e na vida. Dádiva é algo que, de fato, irmãos, ele dá. Ele é quem nos dá sabedoria, pois o verso 5 mesmo nos diz: se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá com generosidade. A ajuda de Deus é uma dádiva, e ele tem interesse em fazer isso. Ele tem interesse em ajudar aqueles que em humildade o buscam. Sendo assim, queridos, observe que o que acontecerá quando nós pedirmos a Deus sabedoria, Ele nos dará generosamente. E o que é dar com generosidade? É dar alegremente, é fazer de bom grado, é dar com alegria. É essa generosidade, irmãos, vinda da parte do Senhor, pois a palavra grega para esta tradução de generosidade é uma palavra importante, é que Ele dá de todo o coração. Ou seja, Ele dá com toda a alegria aos seus filhos que buscam com sinceridade sabedoria. E, meus irmãos, pedir sabedoria a Deus e que com toda certeza Ele nos dará, sem quaisquer reserva ou preocupação, Ele não reterá o seu agir. A palavra de Deus, por meio de Tiago, irmão de Jesus, nos diz com toda clareza, Ele nos dá generosamente e sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de dificuldade. Ele não terá, queridos, nenhuma intenção de retenção de sabedoria quando buscaremos essa sabedoria. E Ele nos dará com todo o seu coração. Observe, a quem Deus dá, Ele dá a todos que o busquem. Sim, Ele dará. É do caráter de Deus, irmãos, ajudar, orientar o seu povo, nos capacitar para esta compreensão. E, meus irmãos, sabendo disso, por que nós insistimos tanto em não buscar em Deus a sabedoria necessária para a nossa vida? Como nós falhamos nisso, irmãos? E aí decisões da vida chegam dentro de nós. Decisões que vai ter uma repercussão, que irão ter repercussão pelo resto da vida. Ou seja, é uma decisão importantíssima que temos que tomar e simplesmente nós seguimos o nosso coração. E aí nos arrebentamos lá na frente. E agora colocamos na conta de Deus: Senhor, agora é contigo. E Deus é tão misericordioso que não sei em que tempo lá na frente Ele ainda nos socorre. Depois que a gente passa pelos moídos, pelos moinhos, pela decisão tomada. Esta é uma noite, irmãos, para nos humilharmos de Deus e dizer: Senhor, como eu errei na minha decisão. Me abençoe, Senhor, me faça perceber as minhas falhas, que o Senhor me ajude a compreender que de fato eu agi pelo meu próprio querer, e hoje eu sei que eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Eu pedi misericórdia ao Senhor, misericórdia, não há outra saída. É o cântico de Davi: Senhor, pequei, somente contra ti eu pequei. Não afastas de mim, Senhor, teu Espírito. Faz-me sentir novamente, Senhor, a alegria da salvação. Coloca um novo canto em mim, Senhor. Me ajuda. Socorro, Deus. Observe, irmãos, que Tiago, então, ele coloca, então, esta expressão do verso 5, que o Senhor nos dá e dá a todos com generosidade. Nós não iremos, irmãos, irritar a Deus ao pedir insistentemente com sabedoria. Não se irritará. Não há necessidade de sentirmos, irmãos, qualquer tipo de vergonha de ir diante do Rei dos Reis e dizer: Senhor,
eu, apesar de tudo que eu já aprendi na vida, eu sou incapaz de ter sabedoria para tratar com esse assunto. E eu não quero orientação de ninguém, eu quero que o Senhor me oriente. Me dê sabedoria, Senhor. Observe, meus irmãos, comigo que no verso 6, então, Tiago então começa agora a entrar em um desenvolvimento sobre este pedido e sobre este Deus que ajuda, que dá com generosidade, sabedoria. E ele diz, peça sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Há de fato aqui um critério importante. Para Tiago, então, irmãos, não é suficiente apenas pedir sabedoria a Deus. Esse pedido ele deve ser feito com fé. Precisa ser com fé, crendo em Deus, confiando nele, que a resposta dele é a vontade dele. E que essa resposta pode ser positiva ou negativa. Se for negativa, é a vontade do Senhor e a resposta dele. Se for silêncio, é porque Deus está em silêncio. Não é hora de falar ainda. E quando Deus quer agir, Ele vai e faz e atende o nosso coração. Irmãos, não há outro caminho. Pedir sabedoria, tem muita gente que diz assim, eu ia tomar uma decisão. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma oração e em seguida já decidi. Nem esperei um tempo de pensar, raciocinar, orar, esperar um pouco mais, uma semana de espera, 30 dias aguardando o posicionamento correto. Meus irmãos, como de fato, meus irmãos, Tiago, ele teve este cuidado e ele contrasta então esse pedir com fé e o pedir com dúvida, pois ele considera aquele que pede duvidando como a onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Se cremos no Senhor, se Ele é o nosso Deus, e Ele é quem nos ajuda e nos abençoa, e Ele é quem tem sabedoria para nos dar, ou eu creio com fé, e dedico com fé o meu pedido a Ele, confiando que Ele me dará, ou então a minha mente estará em dúvida. E a estes, o Senhor não tem compromisso. Observe, queridos, também, que Tiago não afirma que os crentes nunca, eles têm dúvidas, é claro. A dúvida, irmãos, em hora de decidir, é sempre algo latente no coração do ser humano. Sempre nós temos dúvidas, nós nos sentimos inseguros muitas vezes. Só não devemos duvidar, irmãos, da capacidade de Deus de cumprir com as suas promessas. Aquilo que o Senhor Ele disse, Ele fará. Aquilo que Ele tem para nós, para nos abençoar, assim será. E como é que eu vou encontrar na palavra de Deus estes exemplos, estas sabedorias? Meus irmãos, Tiago ilustra com o exemplo de Abraão, que totalmente fortalecido por sua fé, ele não duvidou da promessa de Deus. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Foi quando ele pediu muito ao filho. O tempo passou, demorou muito, mas ele teve. E quando o menino estava grande, foi o que Deus fez. Eu quero o seu filho. Você vai subir no monte, vai preparar o holocausto, você vai sacrificar o menino. E ele, sem titubear, obedeceu. E o menino subindo, pai, cadê o cordeiro? O menino já tinha ciência do que era o sacrifício, do que era o culto. Cadê o cordeiro? E ele dizia, Deus proverá, meu filho. E tudo se montou. Na hora que o cutelo ia descer, ele escuta uma voz. Não faça mal nenhum menino. O cordeiro está providenciado. Isto é confiar, irmãos, em Deus. Em qualquer situação. E ao trazer, queridos, essa ilustração, nós podemos perceber, irmãos, que a razão pela qual Tiago fala em uma vida instável. Uma vida instável é porque ela tem lealdade e interesse em coisas divididas. A sua lealdade e o seu interesse não está unicamente em Deus, mas está em Deus, mas também nos meus próprios interesses. E aí nós temos dificuldade de receber o não de Deus. Eu lembro do apóstolo Paulo, ele queria muito se livrar disso pela carne. Ele disse, não vou tirar. E ponto final. E não nos falamos mais sobre isso. E ele seguiu em frente. Ele não desistiu. Observe, meus irmãos, que certamente Deus, queridos, não é
âncora para esses crentes que assim pensam, que têm a sua mente dividida em confiar em Deus e confiar em si mesmo. Confiar em Deus, mas confiar também nos recursos que eu tenho. Confiar em Deus, mas confiar também na minha habilidade, no meu tato de poder resolver as coisas. Ou nós confiamos, irmãos, ou não confiamos. Às vezes, queridos, se voltar para Deus é algo tão difícil porque gostamos de nos voltar para nós mesmos. Olhamos para os nossos próprios interesses. Isso, queridos, causa todo tipo de problema. Tiago está nos dizendo que devemos nos comprometer com Deus e confiar nele de todo o coração, sem duvidar em seu caráter e em suas promessas. Mas, pastor, onde eu encontro as promessas de Deus para mim? E eu queria citar algumas aqui para nós. Promessas importantes, que para todos aqueles que o têm como Senhor e Salvador de suas vidas, servem para nós. A primeira promessa, irmãos, que eu queria destacar aqui, está em Romanos 8:28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é uma promessa de Deus para nós. Mas todas as coisas cooperam para o bem não quer dizer que vai ser do jeito que eu quero. Não vai ser do jeito da minha vontade. Todas as coisas cooperam porque tem coisas, irmãos, que para o nosso bem há uma cooperação para que aquilo que eu idealizo, tenho como objetivo, não aconteça para nos preservar. Mas é a promessa de Deus. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias, irmãos, escreveu isso aqui, e de forma extraordinária é para nós uma promessa magnífica da parte de Deus. Porque quem sabe qual é o bem para nós, quem sabe o que é bom para mim e para você, não somos nós. Não são os nossos pais. Não são os nossos parentes. É Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e melhor para você. Tenho certeza, irmãos, que aqui entre nós, muitos de nós aqui, já pensamos, planejamos, idealizamos, fizemos projetos para coisas da nossa vida e deu tudo errado. Tenho certeza. Por perdas, perdeu um esforço, anos de trabalho, de suor derramado, dinheiro juntado ali. Na hora daquela coisa acontecer, a pessoa adoece, o carro quebra, dá problema, tem que trocar, tem que pagar uma dívida, tudo vira fumaça. Nós devemos nos alegrar. Senhor, o Senhor sabe de tudo. Eu pensei que aquilo ali era bom para mim, mas eu estou vendo aqui, pelas circunstâncias em que tudo isso aqui aconteceu, se eu creio e confio no Senhor, é porque de fato, Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Observe, irmãos, também comigo em Isaías 41, verso 10, que diz: porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Se eu confiar em Deus, eu vou crer nisso aqui. Eu não vou ter medo disso aqui. Eu não vou ter medo de depender de Deus. Porque eu sei que Ele é o meu Deus, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos sustenta, e de forma justa. Por fim, queridos, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O cético, o descrente, ele é um indeciso, que não quer se comprometer de todo o seu coração em confiar em Deus. Ele não está preocupado com isso. Ele não quer de forma alguma e tenta servir a dois senhores o tempo todo. Ele quer então fazer com que tudo se adeque ao seu próprio querer, quando nós devemos, irmão, de fato, é confiar em Deus e não ser engolidos pelas dificuldades e provações da vida. Porque o cético, ele quer servir, ele entende que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus é poderoso, mas ele confia nele também. Ele está servindo aos dois.
E aí, meus irmãos, versos 7 e 8, Tiago termina então com esta porção, com esta perícope, e nos traz o seguinte: que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Mais uma vez, irmãos, o tema da perseverança ressalta no finalzinho. Quem não é perseverante é aquela pessoa que não tem uma hora é uma coisa, outra hora é outra. É a pessoa que muda rapidamente de opinião, muda rapidamente de crença. É aquela pessoa que não sustenta o que disse em pé quando se senta. É uma pessoa que não tem estabilidade de compreender na sua fala algo que deveria se cumprir, que deveria ser verdadeiramente. E isso, irmãos, é algo terrível. E observe como é que, de fato, Tiago ele se reporta a essas pessoas. Aquele que duvida é um homem de mente dobre. Ou seja, essa palavra dobre, ela é traduzido para o nosso português, é como alguém inconstante. Alguém que não se sustenta, não é perseverante em nada. E ainda exige de Deus respostas rápidas. Porque ora e quer que neste momento seja resolvido. E tem coisas, irmãos, que Deus vai demorar. E demora por quê? Para ver até onde a gente se mantém perseverante. Perseverar, irmãos, é uma coisa difícil. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Esperar o agir de Deus. Houveram personagens bíblicos que não esperaram. E tomaram suas decisões e foi um atropelo na vida. Tiago, então, queridos, ele apresenta então a este que duvida de Deus e que sua mente está dividida entre Deus e o mundo, entre Deus e a sua condição de poder resolver as suas questões. O problema final, irmãos, que Tiago identifica é que Deus não vai responder ao pedido de sabedoria por alguém que tem a mente dividida. Ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. Porque muitas pessoas não alcançam a sabedoria. Porque tem a sabedoria de Deus como uma opção. Não, peraí, eu vou orar a Deus. Mas eu tenho aqui esta âncora, tenho essa e tenho essa. Eu tenho essa possibilidade, tenho essa e tenho a de Deus. Vamos aguardar. Deus não tem compromisso com isso. Ou a minha âncora é o Senhor, ou eu dependo dele, ou ele é a minha única fonte de sabedoria, ou então eu não serei respondido, não serei atendido. Quem diz é a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, Tiago, ele é cirúrgico, ele é duro com a sua fala. Ele é impiedoso. Ele não tem meio termo na sua argumentação quando ele diz: nem pense que vai receber coisa alguma de Deus quem não confia nele. Meus irmãos, isso é um convite para nós. É um convite para mim e para você. Para que diante das nossas dúvidas, instabilidades, complicações, obstáculos, coisas difíceis para serem tomadas decisões, isso aqui é um convite para nós, um alerta. Meus filhos, meus irmãos, tenhamos confiança somente nele. Espere. Ele está cuidando de tudo. Ele vai dar a resposta certa. E isso deve gerar em nós paz, calmaria, tranquilidade, gozo, amor. E, amados irmãos, temos nosso Pai querido celestial, que quer nos dar sabedoria generosamente, para nos ajudar nas provações, mas, irmãos, muitas vezes ignoramos o amor de Deus nesses aspectos e confiamos em nós mesmos. Mas rapidamente, sabe o que acontece? Admitimos que não sabemos o que fazer diante das provações e tomamos qualquer decisão. Que tristeza, irmãos, podemos ter a nossa mente dobre, uma mente que não se sustenta unicamente no Senhor. No entanto, continuamos sem confiar em Deus e paralisamos diante das lutas que enfrentamos. Concluindo, irmãos, esta reflexão. Precisamos, queridos, buscar neste mundo
em que o conhecimento está à disposição, sabedoria para organizar a vida. Precisamos de sabedoria, irmãos, para organizar o nosso dia a dia. Precisamos de sabedoria para sermos mais vigorosos com a organização do nosso tempo. Precisamos de sabedoria, irmãos, para as escolhas certas diante das decisões que precisamos tomar. Precisamos de sabedoria, irmãos, para que nossas prioridades sejam de fato levadas a sério. Precisamos de sabedoria, irmãos, na nossa casa, confiando que somente Deus nos dá sabedoria. E eu falei de tantos pontos aqui importantes que levaria então 1 hora para a gente conversar sobre isso. Como é, irmãos, que nós temos tratado o nosso dia a dia? Nós temos um dia a dia com sabedoria? Ou é deixar a vida nos levar de qualquer forma? Como é que nós administramos, irmãos, o nosso tempo, que é tão valioso, e é 24 horas para todos nós? E ao preparar esta mensagem, eu li um comentário que diz assim, o comentarista diz assim, me preocupa quando alguém diz assim, o dia deveria ter mais horas, porque o dia foi pouco. É um retrato claro de que eu sou um péssimo sábio em relação ao meu tempo. E meus irmãos, precisamos de sabedoria que diz para honrar a Deus. Porque como é que eu devo honrar a Deus? Eu preciso saber como é que eu faço isso. Como é que eu honro a Deus com as coisas da minha vida, do dia a dia, do cotidiano? Como é que eu honro a Deus com as minhas finanças? Como é que eu honro a Deus com o meu relacionamento com os meus irmãos, com os meus parentes? Como é que de fato eu vou honrar a Deus? Eu preciso de sabedoria para isso. E não é pela nossa habilidade carismática de abraçar, de sorrir o tempo todo para todo mundo, que isto é suficiente. Não. Precisamos de sabedoria, queridos. Que Deus nos ajude a entender o valor da verdadeira sabedoria. Nem tudo na vida, queridos, é alcançar sucesso aqui na terra, mas viver os resultados de um coração sábio. Sim. Conviver, irmãos, com gente sábia é uma bênção. É gostoso estar com quem é sábio. Lembra dos antigos? Meu sogro, por exemplo, ele era bem idoso. Eu gostava de conversar com ele, de viajar com ele às vezes. Só eu e ele, contando as histórias antigas. Ele tinha tantos ditados que não são bíblicos, mas são verdadeiros. E hoje eu vejo toda a sabedoria que ele adquiriu ao longo da vida. Não é nada diante daquilo, da sabedoria de Deus que pode nos dar e nos abençoar. Precisamos, irmãos, ir a Deus nas provações, porque iríamos a qualquer outro lugar. Porque, meus irmãos, nós confiaríamos em qualquer uma outra coisa. Sabemos que há um canal livre e aberto de relacionamento com o dono da sabedoria. Deveríamos, irmãos, então recorrer a esta sabedoria e buscar a Deus confiantemente, queridos. E Tiago diz, vá a Deus, peça a sabedoria a Deus. Clamaremos, irmãos, por tantas coisas quando sofremos. Mas muitas vezes, queridos, negligenciamos uma simples oração de buscar no Senhor aquilo que eu preciso para poder decidir algo na nossa vida. Saiba, queridos, que Deus ajudará. Deus nos dará a sabedoria generosamente, sem nenhuma reprovação. Não seremos reprovados, não seremos censurados por Deus quando nós buscarmos sabedoria. Não iremos, irmãos, embora da presença de Deus de mãos vazias, quando nós vamos com os nossos corações quebrantados aos seus pés e buscamos nele sabedoria. Por fim, não sejamos, irmãos, de mente dupla. Eu sei que tudo isso é muito difícil. É tão difícil para a vida que Tiago, na sua carta, faz questão de colocar essas palavras. Porque ele sabe do desafio que é não ter uma mente dupla. Uma mente que confia em Deus desconfiando. É uma confiança com o pé atrás. Porque eu tenho também os recursos que eu tenho ao meu favor, que eu posso fazer muita coisa e de repente a sabedoria não vem e eu tenho sabedoria suficiente para resolver.
nos enganamos e não receberemos coisa alguma. Se nós não formos diante do trono da graça, humilhados, pedir a Ele sabedoria. Que nós possamos, irmãos, confiar nele completamente e cumprir assim aquilo que a palavra nos ensina. Precisamos pedir a Deus, irmãos, com fé, sem vacilar, porque sabemos que Deus cumpre a sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé nesta noite, vamos orar ao Senhor.